Eclesiastes capítulo 11, versículo 5 e versículo 6, diz assim: assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas. Pela manhã semeia a tua semente, e à tardes não retire a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas serão igualmente boas. Amém? Os irmãos podem se assentar, e aí eu vou pedir que você colocar aquele arquivo lá, por favor, Alisson. Irmãos, hoje é culto do nosso projeto de reconstrução, e normalmente nos cultos que a gente tem nesses dias de projeto, a gente normalmente tem aqui uma ministração falando sobre uma área da nossa vida, né? Então, e são áreas que normalmente a gente não ministra e não fala muito a respeito do nosso dia a dia, né? E aí às vezes a gente fica aqui dentro da igreja batendo cabeça com dificuldade nas áreas, né? E esquece que a gente poderia, que a Bíblia tem instrução, tem caminho para a gente, né? E às vezes a gente tem pessoas aqui que dominam um determinado assunto, tá bom? Como cada área, né? A ideia é que cada vez a gente fale sobre uma área. A gente já falou aqui sobre saúde financeira, a gente já falou aqui sobre saúde emocional, a gente já falou sobre saúde física, a gente começou o ano falando sobre saúde espiritual. E eu não sei se vocês lembram, quando a gente falou sobre finanças, que uma das coisas que eu falei é que às vezes a gente precisava ganhar mais dinheiro, né? Mas que eu ia detalhar como é que a gente podia fazer isso de uma forma melhor e mais sábia depois, né? E o depois chegou. Então, aqui na igreja, irmãos, a gente tem pelo menos 2 grupos de pessoas, né? A gente tem pessoas aqui que estão no mercado corporativo, trabalham aí no mercado de trabalho, que talvez estão desenvolvendo as suas carreiras, crescendo nas empresas onde trabalham, e talvez já vem nessa jornada há muito tempo, né? E do outro lado, a gente tem um público que Deus tem levado, alguns têm até tirado das empresas para fazer isso, mas Deus tem levado algumas pessoas para um ramo de empreender, né? Para criar os seus próprios negócios, para gerar a sua renda de forma diferente. Então, tem coisa para a gente aprender dos dois lados, né? Ah, Emerson, mas eu não sei, eu já estou mais velho, como diz o pastor, mas já estou mais da tarde do meio-dia para a tarde, né? Mas, irmãos, tem coisas que a gente consegue fazer e aplicar na nossa vida, independente da idade, né? Então, tem coisas que criança consegue fazer, tem coisas que jovem consegue fazer, tem coisas que, né, quem está na terceira idade consegue fazer. Isso vale para tudo, né? Talvez teve desafio que a gente já trouxe aqui, até aqui, que talvez alguns conseguiram com mais facilidade, outros com menos, outros ainda estão com alguma dificuldade, mas a ideia é que a gente, de novo, como corpo, a gente vá se desenvolvendo e que a gente desenvolva também as outras áreas da nossa vida, né? Então, pode passar, por favor, Camila. Mais um. Então vamos lá, gente. Quem aqui trabalha, e eu acho que dá para vocês verem, né? Vamos lá. Quem aqui trabalha para alguém? Beleza. Quem aqui tem o seu próprio negócio? Ainda que pequeno. Tá? Ainda que pequeno. Porque às vezes, não sei se eu levanto a mão, não importa se é pequeno. Quem tem um negócio? Então, algumas coisas que a gente vai falar hoje, irmãos, elas valem não só para a nossa vida profissional, não vale só se a gente tem um negócio, mas a ideia é que a gente comece a pensar algumas coisas de forma diferente. A gente já teve aqui uma palestra onde a gente falou sobre saúde emocional. Verdade ou mentira? Verdade. E foi uma palestra daquelas, né? Todo mundo saiu daqui pensando bastante. Hoje eu já até ouvi um testemunho aí da palestra que a gente teve aí com a psicóloga aqui. Tá? E testemunho bom. Então, assim, a primeira coisa, irmãos, que a gente precisa mudar na nossa vida é a nossa mentalidade.
E a Bíblia vai dizer que não é para a gente se conformar com esse mundo, mas nos transformar pela renovação da nossa língua. É com a renovação da nossa língua? Não. Com a renovação do guarda-roupa? Não. Já sei, com as peças do carro, colocar umas rodas novas no carro. Não. É com a renovação da nossa mente. E muitas vezes tem problemas na nossa vida que a gente acha que é demônio, tem coisa que a gente acha que é prova, e às vezes é só a nossa mentalidade que está desregulada, está desajustada. Porque às vezes o próprio Deus vem e fala, eu quero fazer isso na sua vida. E às vezes a gente não acredita com o próprio Deus fazendo, às vezes você fala, Deus me dá um sinal, e Deus dá o sinal, e ainda assim a gente não acredita. E o problema está em Deus e na promessa, ou está na gente que não acredita? Né? Tem algumas semanas, eu não vou lembrar quantas agora, acho que tem 2, que pregou aqui a Luana, falando sobre tardios em crer. E foi só papado, irmãos. Eu não sei de vocês, mas em mim, rapaz. E o foco da mensagem que ela trouxe aquele dia foi: a gente demora para crer naquilo que Deus fala. E às vezes a gente demora para quê? Porque a gente não vai ver o que está escrito na Bíblia. Né? Então, a primeira coisa, irmãos, que a gente precisa aprender é: a Bíblia diz que a gente precisa amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, né? E Jesus, quando questionaram ele, Senhor, mas quais são os 2 maiores mandamentos? Ele disse que toda a lei se resumia nesses 2, né? Só que tem um terceiro que está escondido aqui. E que na maioria das vezes a gente esquece, porque ele disse assim: ama a Deus acima de todas as coisas, de todas as suas forças, acima de todo, com todo o seu entendimento, e ao próximo como a ti. Mas tem como a gente amar o próximo se a gente não se amar? E aí o problema é que na maioria das vezes a gente acha que todo mundo merece, mas a gente não. A gente acha que todo mundo é capaz, mas a gente não. Dá certo para todo mundo, mas para a gente não. Deus opera na vida do outro, mas na nossa não. Só que a gente precisa entender que a gente precisa se amar primeiro. E às vezes o se amar primeiro é cuidar da nossa saúde. Às vezes o se amar primeiro é cuidar da nossa saúde emocional. Às vezes o se amar primeiro é dizer não para algumas pessoas. Eu não vou nem perguntar se tem gente aqui que tem dificuldade para dizer não. Né? E às vezes a gente se mete nos problemas na vida só porque a gente não conseguiu dizer 3 letrinhas em um acento. Né? Às vezes a gente não quer, tá aquele aperto, não, mas quando abre a boca é assim, não, tá bom. Depois você fica, não era para eu ter aceitado. E nas mais variadas situações. Então a gente precisa primeiro parar de valorizar somente o outro, porque para amar o outro a gente precisa nos amar. Né? E a segunda coisa, irmãos, a gente precisa parar de ser o coitado. Porque, de novo, né? Aí não dá certo para mim, mas dá certo para o outro. As coisas dão errado para mim, mas dão certo para o outro. Eu não posso, mas o outro pode. E a gente às vezes começa a se vitimizar. A gente começa a contar a nossa vida de forma triste. Às vezes a gente, o povo encontra com a gente na rua, pergunta: e aí, irmã, glória a Deus, tudo bem? Firme. E às vezes, se a gente não se aperceber, na maioria das vezes a nossa resposta talvez só prove, só luta, a batalha está travada. Né? Às vezes a gente só olha para o lado negativo, e não quer dizer que está tudo às 1000 maravilhas. Mas quando a viúva perdeu o filho, ela sai de casa, o marido pergunta: está tudo bem? Está tudo bem. Encontrou com os outros na rua: você está bem? Como é que você está? Está tudo bem. E foi andando até chegar no profeta. E só quando ela chegou no profeta, ela disse: rapaz, não está nada bem não. Eu não pedi filho para você, agora você me ajuda aqui. Mas ela não saiu falando: ai meu Deus, meu filho, ora por mim, meu filho morreu. Saiu contando para a rua inteira. Né? E eu sei que a Bíblia diz que a gente precisa às vezes comunicar as nossas necessidades aos santos.
mas a gente não pode fazer da nossa vida uma vitrine de desgraça. A gente precisa fazer da nossa vida uma vitrine do poder de Deus. Mesmo na dificuldade, as pessoas precisam olhar para a gente e dizer: rapaz, olha o perrengue que ele passou, que ela passou. Mas passou firme. E eu deixei ali Apocalipse 5, 9 e 10, que é para a gente meditar, porque lá diz assim, que Jesus, eu já falei isso aqui mais de uma vez, quando ele morreu na cruz, ele com seu sangue comprou para Deus povos de toda tribo, língua e nação, e para Deus os fizestes, que é esses povos, fez desses povos reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Só que rei tem problema? Súdito tem problema? Então a diferença não é o cargo, não é quanto dinheiro tem e não é se tem problema. A diferença é como é que a gente se porta diante dos problemas. E aí uma outra coisa que eu demorei, irmãos, eu demorei para aprender. E a Bíblia vai dizer de uma forma diferente quando a gente está no ambiente da igreja. Mas no ambiente corporativo a história é diferente. Porque a Bíblia vai dizer para que no ambiente do corpo de Cristo a gente prefira os outros em honra. A gente precisa talvez dar a preferência para que outras pessoas sejam honradas do que nós. Talvez ceder os melhores lugares para outras pessoas e não ser os nossos os melhores lugares. Talvez para que outras pessoas tenham um destaque e a gente não. É isso que a Bíblia nos ensina enquanto corpo de Cristo. Que não é para a gente estar buscando holofote o tempo inteiro. Só que no ambiente de trabalho e nos negócios, na nossa vida, se você não sabe vender o seu peixe, você está em maus lençóis. Então não quer dizer que a gente vai ficar se gabando e falando, não, eu sou o cara, eu posso. Não, não é isso. Mas a gente precisa aprender a se vender. E eu aprendi isso do jeito difícil. Trabalhando, muitas vezes eu fazia as coisas, resolvia os problemas, outras pessoas levavam o crédito e eu ficava calado. Eu perdi umas boas promoções, uns bons dinheiros por causa disso. Simplesmente porque eu não abri a boca. E às vezes você tem o melhor produto, você tem o melhor serviço, você é a melhor manicure do bairro, você tem talvez os melhores doces do bairro, você faz um negócio que mais ninguém faz, mas ninguém sabe, porque você não abre a boca para contar para ninguém. Aí você tem às vezes, de novo lá na viúva, aqui ia perder os 2 filhos, agora outra. Ela chega para o profeta e diz, rapaz, eu vou perder meus filhos. Eu vou perder meus filhos. E ele pergunta, o que é que você tem na sua casa? Ela, não tem nada não. Tem só uma botija de azeite. Só que a gente esquece, a gente fala sobre multiplicação de peixe, a gente fala sobre multiplicação de pão, a gente fala sobre uma série de coisas, mas a gente esquece que Deus não multiplica as coisas a partir do nada. Ele multiplica a partir de alguma coisa. E às vezes, a multiplicação que você precisa está na sua mão. Às vezes, o que Deus vai usar para multiplicar está dentro da sua casa. Tem uma pesquisa que saiu uns anos atrás, de uma empresa, dizendo que a gente tem na nossa casa, em média, o brasileiro tem em média na nossa casa, cerca de R$3.000 parados. Quem não tem um quartinho da bagunça, a gente diz que é o quartinho para guardar as coisas, mas não tem, olhei por 30 segundos, não tem lugar, tem um lugar, é o quartinho lá do canto, Mas que se a gente for olhar o que a gente não usa, se a gente for olhar, às vezes, coisa que está lá parada há um tempo, tem 6 meses, 1 ano que a gente não usou o negócio, às vezes a gente tem um dinheiro parado lá, e a gente fica, Senhor, manda providência, ele fala, faz o desapego do que está no seu guarda-roupa. Às vezes está na nossa mão. E isso, de novo, é uma pesquisa que é uma média. Então, quer dizer que tem gente que não tem, talvez esse valor, vai ter, sei lá, R$100 ali que poderia fazer rápido vendendo alguma coisa, mas tem gente que talvez até mais do que esse valor,
Que a gente vai comprando as coisas, comprando. A gente normalmente não desapega muito e as coisas vai ficando lá. Quem é que nunca, na hora de se arrumar para a igreja, principalmente as irmãs, não sentou na beira da cama, abriu a porta do guarda-roupa, as roupas até deu um pulo para fora assim, e falou assim: Senhor, o que eu vou vestir? Eu não tenho roupa para vestir. E às vezes ainda passa o marido aí: Senhor, abre os olhos do Bartimeu, Senhor. Porque às vezes está cheio de coisa. Mas está lá e a gente, meu Deus, eu não tenho roupa para vestir. Então, a gente precisa ter esse cuidado, né, de estar atento. E, de novo, irmãos, não é para a gente ficar se gabando, para a gente ser arrogante, para a gente andar com o nariz em pé. Mas a gente precisa falar daquilo que a gente é bom. Então, poxa, se você é um bom mecânico, fale que você é um bom mecânico, divulgue o seu serviço. Eu vou desconsiderar, para qualquer exemplo que eu der aqui, eu vou desconsiderar os pastores aqui, tá bom? Mas eu vou dar um exemplo. Quem sabia? Vou fazer uma pergunta. Quem aqui pensa, talvez nos próximos 2 anos, mesmo que eu não faça ideia de como, tá? Comprar um carro. Levanta a mão. Quem pensa em comprar um carro? Quem sabia que a gente tem aqui na igreja talvez o maior especialista de carros que pelo menos eu conheço? Ele nem estava esperando que eu ia falar isso, porque não estava combinado não. Ele está dando com a cara de... Gente, a gente tem no Júnior, depois você vende a mentoria aí, tá? Mas eu estou falando sério. A gente tem no Júnior, é um exemplo de coisas, de pessoas que a gente tem aqui na igreja. E tem no Júnior um especialista em carro. Talvez não tenha nada que você pergunte para o Júnior de carro para comprar que ele não saiba. Pode ser que ele não saiba o detalhe mecânico, porque ele não é mecânico. Mas se você perguntar, esse carro aqui eu compro ou eu não compro, ele sabe dizer para você: não, isso aqui é bom, isso aqui não compra não. Se eu fosse você, eu juntava mais tanto e comprava esse outro modelo aqui. E, digo mais, quando eu fui buscar o primeiro carro que eu fui tirar a habilitação, eu comecei a procurar um monte de especialista aí, né? Tudo, talvez é a primeira vez que ele vai ouvir isso, tá? Tudo o que eu ouvi de todos os especialistas, ele falou a mesma coisa para mim em algumas conversas de 10 minutos. Todos os carros que eu fiquei horas olhando, pesquisando, tentando entender, ele falou a mesma coisa do carro para mim. Se eu soubesse, tudo bem que eu sabia, mas a gente não estava se vendo. Mas eu poderia ter ido direto nele e perguntar. Então, às vezes a gente tem pessoas aqui, por exemplo, a gente teve aqui palestra com a Patrícia. E talvez a gente está acostumado a ver a Patrícia aqui só como a sobrinha do pastor Osmar, da pastora Célia. Mas a gente tinha aqui na Patrícia uma doutora. E não é doutora porque é médica, não, é porque tem doutorado. Tem mestrado, tem doutorado com uma altíssima formação. E às vezes a gente tem pessoas aqui assim, e porque às vezes a gente não para 5 minutos para conversar um com o outro. De novo, às vezes a gente está batendo cabeça numa área da vida e tem alguém do nosso lado aqui, que a gente vê todo culto, que poderia ajudar, poderia ser a resposta de Deus. E a gente está buscando sei lá na onde. E eu fico imaginando Deus olhando e falando: rapaz, mas está do seu lado, só abre o olho. Então, a gente precisa ter o cuidado, né? E principalmente se a gente quiser vender serviço, produto, a gente precisa se divulgar sim, irmãos. Tá? Ponto importante: a gente é semeador. Então, isso quer dizer que não é porque você está dando duro no seu serviço que tudo vai dar certo de primeiro. Não é porque você está acordando cedo, dormindo tarde, abrindo seu negócio cedo, que vai dar tudo certo. Na maioria das vezes vai dar errado um tempinho. Porque a gente planta, aí a gente tem que regar, aí a gente tem que
cuidar ali para as pragas não vir comer a plantação. Aí tem planta que gosta de sol, tem planta que não gosta, tem planta que cresce em 3 meses, tem planta que demora, tem árvore que demora 80 anos para crescer e para dar fruto. E dependendo da semente que a gente está plantando, aí a gente fica olhando para o irmão do lado e fala, rapaz, mas o dele já está crescendo, mas a sua semente é outra. Então, a gente precisa entender que muitas coisas levam tempo e paciência. A gente precisa ter paciência, né? E por que eu coloquei ali para a gente ser coerente na hora de se vender? Isso é um ponto importante. Não vai mentir no currículo não, tá, abençoado? Não mente no currículo não, tá? Se você não sabe uma coisa, não fala que você sabe. Se você sabe, mas é o básico. Coloca lá que você sabe e explica na entrevista que você sabe o básico, mas que você sabe. Então, de novo, a gente precisa ter paciência, ter resiliência. E o que talvez a maioria de nós nunca parou para pensar. A gente é pago para resolver problemas. E a gente fica tentando correr dos problemas, mas na verdade, quando a gente tem problema para resolver, é uma oportunidade de ganhar dinheiro. Isso eu estou falando, né, pensando na nossa carreira, na nossa profissão, nos nossos negócios. Né? A gente tem talvez, por exemplo, a gente tinha talvez um problema de restaurantes que tinham uma capacidade limitada de pessoas, né? Se você chegar num restaurante e tiver todas as mesas ocupadas, você fica esperando, né? Quem nunca ligou, os mais novos não devem nem saber o que é isso, né? Mas quem nunca ligou na pizzaria no fim de semana e estava ocupado? E você ficou 10 minutos tentando ligar na pizzaria e ninguém atendia o telefone. Era um problema. Era um problema para a pizzaria que não conseguia o pedido, para o restaurante que estava cheio e não entrava gente, e para você que estava com fome. Aí veio um povo meio diferente das ideias e criou um aplicativo que é o iFood. Aí você não liga mais, você dá uns cliquezinhos, seu cartão está conectado, você paga, o pedido chega na sua casa, dependendo da corrida, você ainda acompanha em tempo real a geolocalização do entregador. Resolução de problemas. Só que às vezes a gente não precisa de algo tão mirabolante. Às vezes coisas simples. Quer ver um exemplo? Amanhã é dia do quê? Dia das Mães. Aí, irmãos, eu não sei quem teve a oportunidade, pelo menos já está por aqui, eu não sei outros lugares, mas eu andei um pouquinho por aqui hoje no comercial. Toda a esquina que você passa tem uma tendinha montada, um monte de cesto, um monte de flor, um monte de negócio no chão. Tinha um problema, o povo tinha que dar presente amanhã. Alguém falou, eu vou comprar os negócios, eu vou fazer umas cestas. Vai resolver o problema e vai ganhar dinheiro. Tão simples quanto isso. Então, não precisou criar um aplicativo, buscar investidor no exterior, não. Às vezes precisa ir na doceria ali embaixo ou ali em cima do Parque Fernando e comprar uns negócios. Né? Daqui a pouco a gente fala de uma forma da gente fazer essas coisas simples aí. Pode passar, por favor, Camilo. Só que aí a gente precisa entender quem a gente é. Emerson, de novo você vai falar de identidade, pelo amor de Deus. Pode já passar esse slide já. Mas o que a gente precisa entender? Quando a gente começa a estudar, por exemplo, na escola, tem matéria que a gente gosta, tem matéria que a gente não gosta. Só que quando a gente sai lá, a gente tem que estudar tudo. Mas na nossa vida a gente precisa entender o que a gente gosta de fazer, o que a gente não gosta de fazer, para ir meio que, né, norteando para onde a gente vai. Né? Principalmente para quem está talvez aí no começo de carreira, para quem está se desenvolvendo na carreira. Porque tem gente que adora cálculo. Tem gente que detesta qualquer coisa que seja relacionada com matemática. Tem gente que gosta de falar com pessoas, estar em público, né? Falar, conversar. Tem gente que detestaria ter que atender o telefone o dia inteiro ou estar no balcão atendendo gente chegando toda hora. Então a gente precisa entender minimamente o que a gente gosta, né? Quem a gente é como pessoa, para que a gente consiga se direcionar.
né? Porque a Bíblia diz assim, Deus diz assim, olha, bem sei eu os pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que quem deseja. Mas se a gente não sabe o que quer, como é que Deus faz alguma coisa? Não tem como Deus fazer se a gente... Tem coisa que Ele faz de um jeito ou de outro. Mas tem coisa que às vezes Ele fica esperando. Eu falo, e aí, o que você quer? O que queres que eu te faça? E às vezes se a gente gaguejar, a gente perde a bênção. Né? Pensa, o cego lá na beira do caminho, Jesus passando, eu vou ficar louca, cala a boca, fica quieto, aquela barulheira, e Jesus para diante dele e fala, o que queres que eu te faça? E ele dá aquela respirada, olha Jesus, eu queria vir, mas minha roupa também está rasgada, será que uma túnica? Eu não sei. Ia ter enxergado? Se ficasse na dúvida, não ia. Então, se Jesus perguntar para mim e para você, o que queres que eu te faça? Será que a gente tem na ponta da língua o que a gente espera de Deus, o que a gente precisa de Deus? E aí, irmãos, a gente precisa se preparar, né? Porque a gente, e eu vou falar da gente aqui, crente, tá? A gente crente tem a mania, e é uma mania que às vezes ela é mais feia do que bonita, de espiritualizar tudo. Tudo é Deus, ou tudo é demônio, só que a gente esquece que tem um meio aí que é a minha e a sua parte. Então você vai fazer vestibular, né? Vai fazer uma prova para entrar na faculdade, ou tem uma prova para você mudar de setor lá no seu serviço. Aí vai você, um macumbeiro, e o satanista fazer a prova. Os dois estudam. Você fala, não, Deus me dará a vitória. Oh glória! Bate o pé no chão, não vou bater o pé no chão, não estou podendo não. Mas bate o pé no chão, rodopia, fala em línguas. Se bobear, chega na hora da prova, põe a mão lá na folha. Senhor, eu sou teu servo. Até imposta a voz. Quem passa na prova? Passa o macumbeiro satanista. Você fala, misericórdia. Misericórdia não, eles foram estudar. O Espírito Santo faz a gente lembrar do que a gente leu, do que a gente estudou, do que a gente ouviu. Se a gente não coloca nada para dentro, ele não vai fazer a gente lembrar de nada não. E vai ser honrado o esforço do outro. Não é você entra porque você se esforçou e se preparou. Não é porque você é crente. Agora, se você se preparou e os outros também, e aí você ora, pode ser que a vaga seja sua. Mas sem preparo, a vaga é do outro. Pode falar em línguas e rodar no monte. Então, a gente precisa se preparar. Emerson, eu não terminei meu ensino básico. Não terminei nem a 4ª série, não terminei o ensino fundamental. A gente tem hoje várias instituições onde você pode, por exemplo, estudar de forma remota, né? Em casa, por exemplo, vai lá depois de 2 meses, 6 meses, faz a prova. Se você atingir as notas mínimas, você conclui aquelas séries ali, né? Seja o seu ensino fundamental, o seu ensino médio. Na rede pública, a gente também vai ter o EJA, que é a Educação de Jovens e Adultos. Então, a gente vai ter normalmente ali, em 6 meses, você fazendo o que seria o conteúdo de 1 ano, né? Normalmente no período noturno, mas é uma oportunidade para você terminar, por exemplo, o seu ensino médio. A prova do Enem, eu não sei, tem muito tempo que eu não acompanho o Enem, mas até um tempo atrás a prova do Enem, ela também concluía o ensino médio. Então, normalmente a gente faz o Enem para entrar na faculdade, mas na hora que você se inscreve na prova, você pode dizer que você quer fazer a prova do Enem para terminar o seu ensino médio. E aí, se você for lá, fizer o Enem e atingir a nota mínima das 4 principais disciplinas ali, você conclui o seu ensino médio. Então você pode estudar em casa,
tempo todo, vai pegando os conteúdos, vai fazer a prova do Enem, só que você marca lá que você quer concluir o ensino médio e você consegue terminar seus estudos só com a prova do Enem. Então, hoje a gente tem algumas oportunidades se a gente quiser, por exemplo, terminar a nossa formação básica, né? Só que aí, dependendo do que a gente quer trabalhar ou de onde a gente já trabalha, às vezes a gente precisa de um curso técnico, às vezes a gente precisa de uma faculdade. Para alguns cargos, talvez a gente vai precisar de uma pós-graduação, de uma especialização. E é importante, irmãos, a gente procurar entender em que área que a gente trabalha, em que área que a gente está e o que faz sentido para a gente. Por que eu estou falando isso? Porque dependendo da área que a gente trabalha, faz sentido você fazer faculdade, fazer pós-graduação, fazer especialização, fazer mestrado, fazer doutorado, fazer um monte de coisa. Mas tem áreas que às vezes um curso profissionalizante é mais importante do que você ter faculdade. Então, por exemplo, é normal que a gente tenha em diversas empresas, principalmente quando tem relação com obra, com manutenção, com coisa elétrica, a gente tenha, por exemplo, certificações que são relacionadas a uma ANR, uma norma regulamentadora, né? Então é como se fosse uma leizinha ali, uma diretriz que diz, olha, para você trabalhar em altura, você deveria seguir esse requisito. Para você trabalhar em local confinado, você deveria ter isso. O profissional tinha que estar com esse EPI. Tem uma série de instruções para as empresas e uma série de instruções para os profissionais. E normalmente, dependendo do seu posto, você precisa fazer um treinamento desse. E é mais importante, às vezes, um treinamento desse que você faz em 2 dias do que uma faculdade. Então a gente precisa filtrar, né? Porque às vezes a gente vai olhando para todo mundo, nossa, o Júlio está fazendo faculdade, então eu vou fazer também. Mas às vezes para mim a área não precisa. Às vezes eu precisava fazer 2, 3 cursos e aprender um idioma, né? Então, eu sei que a gente está na era aí da modernidade, todo mundo já está pensando que o ChatGPT vai traduzir em inglês para todo mundo, mas enquanto a gente não está nesse nível, vai aprender inglês, vai aprender espanhol, vai aprender um idioma, né? E a gente fala assim, mas para que eu vou estudar tanto, né? Isso não tem nada a ver, talvez, com o que eu quero na carreira. Só que a gente esquece, irmãos, que tudo aquilo que a gente aprende para a nossa profissão, Deus pode usar aqui na obra também para o benefício do reino de Deus. Eu falei que eu não ia dar exemplo, mas não vai ter como eu dar esse exemplo com outra pessoa. A gente, por exemplo, normalmente, a gente vê, por exemplo, essa semana, quem me ligou para falar de escala, por exemplo, de organização do culto foi o pastor Osmar, né? Mas eu vou falar da minha experiência, tá bom? Comigo. Normalmente, quem eu vejo mais ligado a essa questão de organização do culto, quem vai pregar, quem vai fazer, se vai vir, se não vai, normalmente é o pastor Antônio. Eu não quero dizer que o pastor Osmar não faça isso, mas normalmente, vai ter um culto que é? Quem normalmente vai dar os avisos é alguém que está mais preocupado ali com a organização e a execução das coisas. Mas será que ele não foi treinado por não sei quantas décadas trabalhando com isso, em restaurante, em evento e gerenciando a equipe? A gente vê, talvez hoje o pastor Osmar também, né, liderando todo mundo, você faz isso, eu preciso de gente para isso. Mas será que a vida inteira ele não foi treinado, falando com pessoas dos mais diversos níveis, sem nenhum estudo, até pessoas extremamente qualificadas? E talvez será que muito do que ele aprendeu na carreira, às vezes ele não vem aqui e traz de exemplo para a gente ministrando? Então às vezes a gente acha, poxa, eu não vou estudar isso aqui, porque não tem nada a ver, mas talvez um conhecimento a mais que você tem, Deus vai usar de alguma forma para benefício do reino de Deus. Então a gente precisa entender que tudo que a gente desenvolve de habilidade, e eu vou dizer mais, irmãos, às vezes Deus leva a gente para fora para treinar a habilidade que Ele quer que a gente execute aqui dentro.
né? Às vezes ele leva a gente para trabalhar para outras pessoas, para que lá a gente desenvolva a habilidade, a gente desenvolva o jeito de falar, a gente desenvolva o jeito de lidar com as pessoas, a gente desenvolva o cuidado, a gente desenvolva a paciência, porque tem um chefe que é uma bênção, né? Glória a Deus por isso. E ele vai desenvolvendo a gente, e às vezes quando a gente chega aqui na igreja, que a gente fala, ô glória, só na paz, aí ele fala, agora eu vou te mostrar para que eu estava te treinando. Aí vem alguém que você fala, ih, eu já enfrentei pior, então tá tudo certo. Porque ele vai nos preparando. Então, um dos motivos da gente estar falando sobre todas as áreas é porque por muito tempo a gente só falou de vida espiritual e ela é a base. Foi o primeiro mês que a gente falou aqui, é importante. Mas a gente não pode esquecer de todas as outras áreas da nossa vida, né? Então, a gente precisa se preparar para as oportunidades. E adianta alguém te ligar e falar assim, Luane, eu tenho uma vaga aqui, que precisa ter essa formação acadêmica, precisa ter esses conhecimentos aqui, tem esse salário, esses benefícios, olha, você pode trabalhar 4 dias da sua casa, tudo, você vai só fazendo cheque, oh glória, eu tenho isso. Aí chega no final e fala assim, mas precisa falar inglês fluentemente. Você fala, só sai o verbo to be. Irmãos, eu já passei por isso, a empresa dos sonhos, de você orar e falar, Senhor, abre uma porta melhor. Ele abre porta numa das empresas mais importantes de tecnologia do mundo inteiro. E a pessoa falar os requisitos para mim, eu falo, meu Deus, que glória. E eu só fazendo um chequezinho mental ali, eu tenho. E aí no final ela perguntar assim, se eu te colocar agora numa reunião com quem só fala inglês, como é que você se sai? E na época, eu falei, eu não me saio. Falou, veja bem, sinto muito, mas sem isso você não entra. A vaga vai ser de outro. Então a gente precisa estar preparado. Às vezes o outro olha pra gente, olha pra você e fala assim, nossa, que sorte. Não, sorte é você receber a oportunidade estando preparado. Então a gente precisa se preparar. Às vezes a gente ora pedindo para Deus. Só que aí, como a gente não crê muito que Deus vai fazer, a gente não age de acordo com a nossa fé. Né? Fala, Senhor, eu quero viajar para o exterior, mas não tira um passaporte, não aprende a falar outro idioma, quero pregar para as nações. Mas às vezes começa com básico. Então a gente precisa, irmãos, estar preparado. E a mesma coisa na obra de Deus. A gente está falando aqui de carreira, mas a gente precisa pensar que na obra é a mesma coisa, né? Senão a gente tem a oportunidade de a gente ficar, rapaz, o que eu canto hoje? Né? Mas às vezes a gente deveria ter vindo de casa já com ele preparado para cantar. Eu conto às vezes, principalmente para os mais jovens aqui, irmãos, como é que eu fui treinado a andar preparado para ministrar, né? Porque eu fiquei 7 anos ali na Assembleia, congregando com meus cunhados, e comentei sobre isso hoje, né? Às vezes a gente já falou um pouco sobre isso aqui na escola dominical. Hoje, nossa, irmão, tá glória a Deus, o pastor Osmar liga antes, às vezes sai uma semana antes. Acho que o convite mais assim, na cara do gol que eu já recebi aqui para trazer a mensagem foi de um dia para o outro. Eu vou no máximo assim na escola dominical para pregar de noite. Meu cunhado, a gente chegava na igreja, pastor, né? Chegava na igreja, orava uns 15 minutos, orava. Levantava ali 15 minutos, meia hora, levantava e ainda harpa, vamos cantar, puxava o hino. Ou então vem aqui fulano, canta. Cantou os 3 hinos da harpa. Aí ele olhava assim, irmã Daiane Andrade, vem cá ler a palavra oficial. Aí você falou, glória, vou só ler um versículo. Quem lia a palavra oficial era o pregador da noite. Simples assim.
Quem lia a palavra oficial era o pregador da noite. E aí, você ia lá, lia o versículo, quando acabava o zina, falava, então, pode vir mandar ele pregar? Era assim, no dia, na hora. Aí Deus começou a falar comigo, às vezes, quando eu estava na porta de casa. Ó, pra você ver como é que vai aos poucos, né? No começo era no susto, e você fala, meu Deus do céu, o que eu vou falar? Até eu descobri que toda vez que ele fizesse isso, era o pregador, eu falei, rapaz. Aí às vezes quando eu estava fechando a porta para ir para a igreja, vinha o Espírito Santo e falava assim, você que vai pregar. Que nada, coisa da minha cabeça. E às vezes eu comentava com a Dalila ainda no caminho para a igreja. Eu falei, eu acho que eu vou pregar, não quer saber, não vou pregar nada não. Pois era dito e feito, chegava na igreja e eu ainda pensava, mas eu preguei no culto de ontem. E às vezes ele dava oportunidade para mim de novo. O dia que Deus falava, tinha que ser de novo. Até que Deus começou a me avisar antes. E isso começou a criar em mim um senso de, peraí, já que eu sei que é meio que de surpresa, eu preciso começar então a meditar na palavra um pouquinho antes e ter pelo menos uma palavra preparada. Porque se eu tiver a oportunidade, eu tenho a palavra para ler. Mas isso foi uns bons meses passando sufoco, as pernas tremendo, irmãos. Era no susto. Mas aos poucos a gente foi sendo preparado. Então, a gente precisa estar preparado. Passa, por favor, Camila. Então, vamos lá, gente. Eu estou falando de carreira aqui, mas eu acho que muita coisa que a gente está falando aqui vai se aplica no que a gente faz aqui na igreja. Né? Primeira coisa, a gente precisa entender que o começo normalmente não começa bem para quase ninguém. Por que eu disse para quase ninguém? Porque tem gente que de vez em quando dá sorte, né? Começar num emprego bom, numa condição boa, num cenário mais favorável. Mas eu trabalhava em restaurante. E eu pedia para Deus, o meu emprego dos sonhos era trabalhar com TI. Eu já tinha feito técnico, né? Troquei muita figurinha com o Júnior na época que ele ia para o Guaraci, eu estava me preparando para ir para a ETEC São Paulo, lá na Tiradentes. Né, de como é que ia o ônibus e que ETEC que eu ia, que curso fazer, né, Jean também fez. Então, essas coisas revelam a idade, irmãos. Eu já tinha um técnico, comecei a faculdade e a porta dos sonhos abriu para mim. Só que na porta dos sonhos, eu trabalhava fazendo hora extra, eu trabalhava sábado, presencial, não era pós-pandemia, assim, que agora você negocia, não. Tinha que trabalhar sábado. Depois de um tempo comecei a viajar e ganhando pouco. Era quase um escravo. Se fosse olhar, você fala, rapaz, eu estou sendo... Quantas vezes a Dalila não falou para mim, esse povo está te explorando? Mas era o emprego dos sonhos, mas eu comecei ganhando quase nada. E detalhe, eu comecei ganhando pouco, tendo que pagar aluguel, comprar lata de lã, fralda. Não sei como chegamos até aqui, irmãos. Foi com a graça de Deus, né? Mas nesse começo, para quem está começando na carreira ou para quem vai começar na carreira, a gente precisa entender que esse momento que você está ali ganhando um pouco, você está falando, meu Deus do céu, esse povo está me explorando. Não é possível. É a hora de a gente focar em aprender coisas novas. Então, quando o povo falava assim, tem uma demanda nova aqui para fazer, eu faço. Ah, mas alguém está precisando de alguém? Eu. Ah, mas faltou? Eu. Mas vai ter que vir buscar? Eu. Irmãos, eu trabalhava na Berrim. Você sei, eu já fui trabalhar daqui não, do SH, lá em cima, né? Para quem conhece aqui o São Luís. Eu já fui trabalhar daqui até na Berrim a pé. Porque eu estava no começo, não podia perder o trabalho, greve de metrô. Eu falei, com criança pequena em casa, eu vou faltar, falar que não foi por causa da greve, fui a pé. Cheguei atrasado, muito atrasado, mas eu fui. Eu já fui trabalhar, tem coisa, irmãos, que eu tenho que tomar cuidado, que quando eu conto,
Minha mãe descobre os perrengues quando eu conto esse testemunho. Eu já fui trabalhar sabendo que eu não tinha o dinheiro para voltar para casa. E eu já voltei da Berrini a pé para casa. Só que Deus abre a porta, mas quem mantém a porta aberta é a gente. Aí a gente pede, ora, faz campanha, jejua, vem aqui pastor, ora por mim para eu arrumar um emprego. Aí quando arruma emprego começa a faltar, começa a pedir atestado para não ir trabalhar, chega atrasado. A porta vai fechar. E não é porque Deus não quer fazer, é porque a gente é responsável. Então, Deus abre a porta. Eu sei, irmãos, que se Deus fechar a porta, está fechado. Mas o problema é que às vezes a gente fecha por causa da nossa irresponsabilidade. Então, se Ele abriu, glória a Deus, vamos entrar por ela. Mas quem tem o dever de manter ela aberta, enquanto Ele não disser que é para fechar, é você. Ah, mas para fechar tem que estudar. Vai estudar. Ah, para manter aberto, né? Para manter aberto tem que trabalhar um pouquinho mais. Vai trabalhar um pouquinho mais. Quer dizer que a gente vai, né, deixar o chefe montar em cima da gente, fazer da gente gato de sapato? Não é isso. Mas às vezes você precisa entregar um pouco mais. Às vezes a gente vai ser cobrado, às vezes a gente vai assumir responsabilidade por um erro que nem foi a gente que cometeu. E na verdade é esse tipo de atitude que vai destacar a gente dos demais. Porque os demais, a primeira coisa que vai fazer é falar, oh, não foi eu não. Foi a irmã dos anjos. Foi ela, não foi eu não. Pode passar, cara. Por favor. E aí a gente precisa se consolidar. E tudo que eu estou falando de carreira, vocês podem aplicar também para ministério, tá? A gente precisa ser pontual. Não adianta ter a melhor formação, saber tudo, ser a melhor pessoa na hora de trabalhar, mas chega 2 horas atrasado. Não adianta. A gente precisa ser diligente. Eu já ministrei aqui sobre diligência, que é a gente precisa ser o melhor naquilo que a gente faz, buscar ser o melhor. A gente precisa, às vezes, de over-delivery. Emerson, que palavra maluca é essa? É entregar aquele pouquinho a mais. É, às vezes, quando todo mundo vai embora, você ficar mais meia hora. Às vezes é quando alguém fala, eu não sou pago para isso. Mas ainda assim você ir lá e fazer. Porque a galera que fica, eu não sou pago para isso, continua não sendo pago para nada. A gente precisa cuidar dos nossos relacionamentos interpessoais. O que é isso? É como é que eu lido com as pessoas. Não adianta eu ter um alto posto, ganhar um monte de dinheiro, mas ser um escroto que não sabe falar com ninguém, que trata mal o porteiro, que trata mal quem tem um posto de menor expressão talvez, que sou ignorante, que dou patada em todo mundo. Não adianta. De novo, tudo que eu estou falando aqui de carreira vale para o ministério. E networking. Mas o que é isso? Quem é que nos conhece, que se surgir uma oportunidade, vai lembrar de você? Principalmente para quem tem negócio, que presta serviço, vai entender muito bem o que é isso. Alguém fala assim, eu preciso fazer uma unha para um casamento, uma maquiagem. Quem é que vai lembrar de você como uma maquiadora ou manicure? Preciso fazer umas decoração, preciso fazer bolo, preciso fazer, né? A gente tem uns mestres churrasqueiros aqui de evento, buffet, faz tudo. Mas quem é que vai lembrar do seu nome quando surgir aquela oportunidade? Porque a gente já viu aqui, né, quando eu falei sobre diligência, que o homem diligente perante rei será posto. Quem é melhor no que faz vai ser exposto a grandes oportunidades. Só que para isso as pessoas precisam lembrar da gente como competentes para nos indicar para as grandes oportunidades. Agora, quem é que vai indicar se a gente ficar brigando com todo mundo? Ou não dizer para ninguém no que a gente é bom? A revelação ainda não está nesse nível, né? Às vezes a gente precisa se render. Pode passar, por favor. E o último passo, irmãos. Eu vou correr aqui, mas
Emerson, eu já estou trabalhando, eu já tenho meu salário, mas rapaz, tem não sei quanto tempo que eu não sei o que é um aumento, eu queria um aumento de salário. Vai negociar seu aumento de salário. Ah, mas meu chefe não quer falar de aumento. Primeiro, o que você fez nos últimos 6 meses na empresa que você trabalha? Que tipo de coisa que você entregou? O que você fez de diferente dos outros? Né? Se sua empresa tem um processo de avaliação de desempenho, como é que você foi na avaliação de desempenho? Né? Aí quer negociar o salário. Aí marca uma reunião com o chefe na segunda-feira, que ele passou o final de semana na feijoada e bebendo cerveja. Se bobear, chega lá meio de ressaca e você quer conversar com ele na segunda-feira. Não vai dar certo. Ou na sexta-feira que todo mundo quer ir embora correndo por causa do rodízio ou por causa do trânsito na marginal. Então, às vezes um detalhe aqui, outro detalhe ali. Primeiro, a gente está preparado para conversar, mostrar que a gente está entregando, né? Não escolher o dia que o povo está querendo correr para conversar e bater na porta. A Bíblia diz que aquele que pede, recebe, o que busca, encontra. Se a gente não pedir, o não a gente já tem. Quer dizer que vai dar? Não, às vezes não, né? Os maiores aumentos que você vai ter na sua vida é quando você muda de um emprego para o outro. Por que, Emerson? Porque dentro de uma empresa, a gente tem normalmente as políticas de remuneração. Eu não contei para vocês no começo, mas eu trabalho há mais de 13 anos implementando sistema no RH de empresas, né? Então, é o dia inteiro lidando com gente de TI e de RH. Tem lá a política de remuneração que diz que você não pode receber mais do que X% de aumento de uma vez. Só que quando você negocia com a outra empresa, não tem essa política. Desde que esteja no orçamento para pagar aquela vaga, né? Não tem limite. E qual é a melhor hora, Emerson, para procurar um novo emprego? Quando a gente está empregado. Não é quando você está desempregado. Porque quando você está desempregado, você vai aceitar o primeiro que aparecer. Né? E a gente tem boleto para pagar. Mas quando você está empregado, você consegue comparar os dois. Alguém te faz uma proposta, vem para a minha empresa para ganhar X com esses benefícios. Você consegue comparar, porque você tem um emprego, que você fala, peraí, mas aqui eu ganho isso, lá eu não vou ganhar. Lá eu vou ganhar isso, eu não vou ter isso aqui. Lá eu vou trabalhar com isso que eu gosto, aqui eu não gosto disso, mas aqui eu gosto disso. Você consegue comparar as coisas. Pode passar aqui, por favor. E aí, Emerson, mas ok, eu trabalho, eu tenho, né, meu salário, mas e se eu quiser empreender, eu já tenho meu negócio, ou eu trabalho, aí nas horas vagas eu empreendo aqui, eu vendo um negocinho aqui, como é que eu melhoro isso? Né? Primeiro a gente precisa entender que o fato da gente estar trabalhando, buscando, né, novos patamares, a gente está buscando se desenvolver, a gente está buscando crescer, é empreender. A diferença é que a gente está fazendo isso na empresa de alguém. Né? Às vezes a gente fala, mas o povo só vende, às vezes a gente nem gosta muito de quem só vende, né? Mas a gente esquece que a gente também é vendedor. Você fala, não, não precisa ser vendedor. Você vende seu tempo trabalhando na empresa de alguém. Porque os outros pagam para você estar lá, X horas por dia, 20 dias por mês, né? A gente está vendendo, tem que estar vendendo de um jeito ou de outro. Então, a gente precisa, de novo, às vezes renovar a mente, só para vender do jeito certo. Né? Pode passar, por favor. Então vamos lá, Emerson, eu quero começar um negócio. Tá? A primeira coisa que a gente deveria fazer é, se eu vou começar um negócio, eu, Emerson, não sou a minha empresa. Para quem é MEI, ou para quem tem MEI, ou para quem pretende ter um MEI, no MEI, contabilmente, fiscalmente, você e a sua empresa são a mesma instituição. Tá? Mas a partir do momento que você entra, por exemplo, no Simples Nacional, você não é. Então, o que eu quero dizer com isso, Emerson? Você não deveria usar o dinheiro da sua empresa
para pagar sua conta de luz, ou para comprar a pizza do fim de semana. Né? E você não deveria pagar, talvez, compra de produto com dinheiro seu pessoal. Né? Então, o que é a primeira coisa que normalmente a gente precisa ter? Abrir uma empresa, abrir um CNPJ, crie uma conta PJ. Abra uma conta PJ no banco. Emerson, eu não tenho CNPJ, preciso. Uma hora, o governo te pega, o leão te pega. E não é o da tribo de Judá, é o da Receita. Então é melhor que você se formalize. Tá? Você pagar imposto como pessoa é muito mais caro do que como empresa. Né? Então, se pegar o exemplo aqui, a irmã Célia, pastora Célia. Se eu pagar para ela, ao longo de um ano, 50 mil reais de serviço, de um monte de coisa, o ano inteiro ela trabalhou em alguma coisa para mim, eu paguei 50 mil reais para ela na conta dela, que está no CPF dela. Ela tem uma fatia de imposto que ela tem para pagar. Se eu fizer a mesma coisa, pagar a mesma coisa numa conta de pessoa jurídica, numa conta de empresa que é dela, essa fatia é muito menor. Se eu pago menos imposto, eu tenho mais dinheiro no meu bolso. Então, eu sei que tem coisa que às vezes a gente precisa começar a testar, entender se funciona, se vai para frente, se não vai, mas viu que está dando certo? Se formalize, né? Formalize o seu negócio. Isso vai te eliminar aí dor de cabeça. A gente já falou aqui sobre reserva financeira, irmãos, então é importante a gente ter alguma reserva. Por quê? A nossa expectativa linda, maravilhosa, é que a gente vai abrir uma lojinha, a gente vai começar a vender um negócio, e no primeiro mês a gente vai vender o suficiente que já paga nossas contas e já dá até para fazer a viagem, né? Guardar para a viagem no fim do ano. Né? Essa é a expectativa. A realidade é que normalmente a gente fica aí alguns meses até que o negócio engrene, até que venham os clientes, até que alguém comece a contratar a gente, lembrar da gente, pedir, indicar. E você precisa, né, ter como se manter. Então, quando você tem alguma reserva, isso tira aquele peso, aquele sufoco, aquela corda no pescoço de, meu Deus, se eu não fizer dinheiro esse mês, eu não pago minha conta de luz. Né? Então isso dá mais tranquilidade para a gente. É obrigatório? Não, ninguém vai perguntar se você tem reserva financeira. Mas se você tiver, você começa mais tranquilo. Né? A gente precisa saber, irmãos, minimamente, o que a gente quer fazer, né? Se a gente é bom e se tem concorrente. Então, às vezes você vai abrir um negócio aí, vai abrir, sei lá, uma lojinha de capinha de celular, um exemplo. Aí você vai e abre dentro de um box que tem mais 400 lojinhas lá que vende capinha de celular. Vai ser meio difícil, né? É mais fácil você vender num lugar onde não tem, ou tem menos. Né? Então a gente precisa estudar local, a gente precisa estudar concorrência. Né? Parece que é uns negócios muito complexos, irmão, mas vou abrir um negócio na minha casa, na garagem da minha casa, dá uma volta no quarteirão. Onde você mora, dá uma olhada, esse comércio aqui tem, rapaz, aqui não tem isso aqui, não tem isso aqui. Né? Às vezes é mais simples do que a gente imagina. E aí, se tem um monte de gente fazendo o que você faz, no que muda? No que você faz diferente? O que você pode fazer melhor do que o outro? Né? Pode passar a câmera, por favor. E aí, irmãos, o slide é grande. Tem um monte de coisa escrita. Mas o que a gente precisa pensar? A gente vem de uma época em que o tradicional é você vai lá num salão, monta a sua loja, monta o seu comércio, monta o seu ponto, né? E começa a vender. E normalmente, o que depende ali do seu sucesso, né, do seu negócio, do seu comércio, é onde está o seu ponto. Porque depende diretamente de quem passa na frente e vê que tem um comércio ali. Né? Não importa o que você faz. Pode ser a sua carreira, pode ser vender bolo, pode ser passear com cachorro, não importa o que você faz. Dá para usar a internet para que mais gente saiba que você existe, que você está ali naquele endereço.
né? Então antes eu dependia de passar na frente da lojinha ali em cima para saber que lá tinha roupa, mas se a dona da loja fizer um post no Instagram e marcar a localização, Jardim Comercial, Jardim das Palmeiras, quando eu estiver zapeando coisa do Capão, eu vou ver o post da loja da mulher. E aí, opa, aqui tem uma loja, né? Às vezes a gente esquece que a gente precisa usar as coisas a nosso favor. Então a gente precisa usar sim a internet a nosso favor. Tem um monte de gente que usa para vender porcaria, para enganar os outros, para dar golpe nos outros. A gente precisa usar do jeito certo, né? E, irmãos, ponto importante, eu já estou no final já, mas assim, ó, eu até pensei se eu ia falar sobre essa questão de carreira e empreendedorismo, porque é um negócio que parece que é muito assim, corporativo, né? Apesar de que, de novo, tem muita coisa aqui que dá para a gente aplicar no reino de Deus. Mas a gente precisa lembrar que nós aqui temos um alvo, que é sair daqui. E não é sair daqui para ir para o céu por enquanto, né? Porque tem o alvo do céu, mas por enquanto o alvo é sair daqui para ir para o terreno que a gente tem. Só que para sair daqui para o terreno que a gente precisa construir. E para construir precisa de dinheiro. Só que tá fácil, tá tranquilo manter as contas do mês, irmãos. O mercado tá uma maravilha, né? Tranquilo. Você vai com R$100 no mercado, você sai com 2 carrinhos, né? Cheios. O negócio está apertado. Então, a gente precisa se mover. E não, eu estou dando o exemplo aqui, eu estou lembrando a gente que a gente tem um alvo maior aqui, mas a gente precisa se mover. Porque não estava nem previsto eu falar isso aqui, mas eu vou falar isso. O cenário do nosso país não é o que passa na emissora de TV. O nosso país está numa situação um pouquinho complicada financeira. E a tendência não é que melhore nos próximos anos. Então, nós precisamos nos unir. A gente precisa se mover, se mexer. Para que a gente não seja tão impactado. Porque impactado a gente já está sendo. É para sofrer um pouquinho menos. Né? Porque senão o povo já está trancando café. Gente, era o azeite, agora estão trancando café. É sério. Tem gente que está colocando cadeado no café no mercado. Que para você ir lá e tirar o café, tem que ir lá alguém e destrancar o negócio para você pegar e ir para o caixa, pagar. Então a gente precisa se mexer, se movimentar. Porque do outro lado, o que tem de gente se movimentando para tirar dinheiro do nosso bolso, tem de monte. De golpe a imposto tem de tudo. Né? Então a gente precisa se movimentar. Porque senão a gente vai passar perto. Pode passar a cadeira? Então, vamos usar a internet, irmãos, ao nosso favor. Outra coisa, você vende produto, tem uns negócios aqui que é mais técnico, depois eu posso mandar a apresentação lá no grupo da igreja. Mas o que é importante? Poxa, vou dar um exemplo meu, né? Eu vendo lá os perfumes da Amém. Se eu vender um perfume, eu ganho X. Mas eu poderia vender o perfume com um creme. E eu sei que se alguém comprar o perfume e o creme, talvez vai ficar pensando, eu posso ou não posso passar o creme no pé? Aí eu posso vender um creme específico para o pé. E às vezes você junta 2 produtos ali, né? E você aumenta o que a gente chama de ticket médio, mas basicamente a pessoa paga mais. Né? Se é manicure, se você fizer a mão, você ganha X, né? Se você fizer a mão e o pé, você ganha um pouquinho mais. E talvez você não vai gastar o triplo do tempo. Então, às vezes, a gente combinar coisas que a gente faz de produto e serviço, às vezes montar um pacote ali, vai fazer com que a gente atenda os outros melhor, mas que a gente também fature mais. Né? E a gente precisa aprender a valorizar nossos clientes fiéis. Tá?
Às vezes tem gente que compra de você o tempo inteiro e às vezes a gente precisa dar um brinde, às vezes a gente precisa dar um agrado para que esse cliente traga mais clientes para a gente. Né? Pode passar, cabelo. E aí, irmãos, é a última coisa. Tá? Primeira coisa, a gente precisa saber quem nós somos, a gente precisa buscar autoconhecimento. A gente precisa se conhecer. Você precisa acreditar em você e no seu projeto. E às vezes Deus vai dar um projeto na sua cabeça e é só para você, e todo mundo vai duvidar. Você tem que ser o primeiro que vai acreditar. É coisa de doido, mas a gente é doido mesmo. Então às vezes é você que vai ter que acreditar e desbravar até que dê certo para que outras pessoas acreditem também. Autorresponsabilidade eu não vou ficar culpando os outros, eu não vou ficar culpando o governo, eu não vou ficar culpando a chuva, né? Aqui a Bíblia vai dizer que se a gente fica olhando para o tempo, para as nuvens, para a chuva, a gente não planta. E se a gente não planta, a gente não colhe. Então vamos fazer a nossa parte. Se chover e estragar a semente é uma coisa, mas não é porque choveu que a gente não vai semear, né? Plantou, a gente precisa regar, a gente precisa cuidar, mas a gente precisa ter paciência. Então não adianta, mas eu já fiz 2 posts, ninguém curtiu, ninguém pediu, fez uma encomenda comigo. Me ajuda aí, né? Me ajuda a te ajudar. Às vezes você vai ter que fazer 50. Mas funciona. Funciona. Né? Seja pontual. Irmãos, a palavra de crente é sim, sim, não, não. Né? E a Bíblia diz que o que passa disso é procedência do maligno. Então, se você combinou um prazo com alguém, cumpra o prazo. Se você combinou um horário com alguém, cumpra o horário. Seja íntegro e confiante. Não adianta você ficar ali com 2 pesos, 2 medidas, cada um você trata de um jeito, porque as pessoas não vão confiar em você e a gente não compra de quem a gente não confia. Só se estiver precisando muito de um produto ou serviço. Né? Seja resiliente. O que é resiliência? De uma forma muito simples, é aguentar porrada e não cair. Né? É ficar de pé. Então, tem dia que não vai ser fácil, pode ser no seu serviço, pode ser na sua escola, pode ser no seu empreendimento, tem dia que não vai ser fácil dentro da sua casa, a gente precisa se manter de pé. Tem dia que a gente vai estar rastejando, se arrastando, pedindo socorro para Deus, mas ainda assim a gente precisa se manter firme. Olhar para trás e falar, Jesus desisto, não é uma opção. A gente já traçou uma meta aqui no mês passado sobre reserva financeira, né? Que a gente precisa ter um dinheirinho guardado, deveria ter. Não estou dizendo que é fácil, mas a gente deveria ter. Se tiver empresa, separa o que é seu do que é da empresa. Use a internet a seu favor. Né? Para de rolar o feed lá e os shorts com coisa desnecessária. Vai estudar um negócio interessante, vai aprender, vai se desenvolver como pessoa. Né? E a gente é pago para resolver problemas. Então, não, problema eu não quero não. Problema eu quero. Vou receber por isso, me dê. Né? E por último, desenvolvimento contínuo. Às vezes a gente fica, eu não vejo a hora de terminar a escola, de parar de estudar. Sinto te dizer, se você quiser ser bem sucedido, você vai estudar a vida inteira. Porque você vai estudar a sua profissão, ou você vai estudar no seu negócio, ou você vai estudar a palavra, ou você vai estudar música, ou você vai estudar alguma outra habilidade para um chamado que Deus entregou na sua mão. Você sempre vai estar em estudo, você sempre vai estar aprendendo alguma coisa. Então, a gente precisa, sim, tirar um pouquinho, às vezes, a preguiça, estudar, buscar conhecimento. Não matem-nos. Né? O que a gente não pode é ficar confiando só no nosso conhecimento. Não quer dizer que a gente não deve estudar, não quer dizer que a gente não tem que ter informação, estar bem informado. Não, a gente precisa. Mas lembrando que tudo aquilo que a gente aprender, tudo aquilo que a gente tiver de experiência, né, que seja bom, que seja proveitoso, isso pode ser usado para o reino de Deus. Né? A gente precisa ser pontual no reino de Deus também. A gente precisa ser íntegro e confiável no reino de Deus também. A gente precisa ser resiliente no reino de Deus também. É no reino de Deus.
Só que às vezes ele vai treinar a gente fora daqui, dessas 4 paredes, para a gente vir praticar quando entrar a porta dentro. Né? Então, irmãos, eu já passei um pouquinho aqui do nosso horário. Eu agradeço a oportunidade. Que as palmas louvam o Senhor Jesus. E depois eu mando essa apresentação para a gente. Saúde,